Bom, gente, eu tô fazendo essa gravação hoje pra gente poder falar um pouquinho sobre a última versão do Zotero CLI, já que tem começando a ter algumas pessoas que estão começando a utilizar. Pode ser útil ver isso aqui e até pra gente poder começar a documentar alguma coisa, né? O que eu fiz de legal nessa versão foi, primeiro, aumentar um pouco os padrões de qualidade. Então agora eu adicionei uma auditoria de segurança e aí eu fiz algumas correções. Eu tinha 18 erros, se não me falha a memória, 18 problemas na análise estática de código e foram corrigidos. Os outros a gente meio que já está mantendo o nível. Tem um probleminha aqui que o meu gate é 80%, mas acabei fazendo uma concessão dessa vez e cobertura 78% seguiu, mas ele está seguindo menos, com um nível a mais de qualidade, vamos dizer assim, né, para dentro da versão principal. Fiz também algumas higienes com relação ao próprio repositório, umas branches perdidas, uns arquivos que estavam por lá e que não necessariamente deveriam estar, então houve alguma limpeza. Mas uma coisa interessante que a gente implementou agora foi alguns ajustes nas contagens do SLR status e 3 novos comandos agregados no SRL list. Porque qual que é a situação? Vocês vão ver agora. Cadê? Mandei para a aba errada. Pronto. Então, vocês agora estão vendo o terminal. E aí o que acontece? Eu criei esse comando, esse subcomando dentro, que é o Zotero CLI SLR status. A ideia dele é que, dadas as decisões já registradas, a gente tem uma visão geral de como tudo está caminhando dentro da SLR. E aí, para cada fonte, né? Então foi o passo anterior que eu estava executando, que era basicamente de organizar um processo dentro do Zotero e de organizar as anotações. Então eu estou tomando a raw ACM como sendo a principal, e aí com ela, nesse momento, a gente tem 144 papers totais aqui dentro dessa coleção e das suas subcoleções. Desses 144, que foram todos os que vieram da pesquisa crua, 109 foram aprovados no screening de título e abstract, 35 foram rejeitados e 0 pendentes na fase de título e abstract, tá? E aí a ideia é básica. O 109 aprovado, ele avança para a pasta seguinte. Como foi aprovado no título e abstract, então ele vai estar na pasta 1 título e abstract lá dentro do Zotero, né? Já os reprovados, os 35 reprovados, eles ficam para trás na pasta raw ACM. Então tem a raw ACM e tem dentro dele a de título e abstract. Deixa eu mandar um outro comando aqui que pode ficar fácil de vocês visualizarem sem eu ter que abrir o próprio Zotero Desktop. Zotero CLI Collection. Aí tem a ajudinha. Era o óbvio. Collection List. Aí vocês estão vendo aqui, né? Vai ter a pasta raw ACM. Aqui dentro tem a pasta título e abstract. Só permanece aqui os 35 itens que não foram aprovados no screening de título e abstract. Os que foram aprovados, vêm para cá. Quem foi aprovado foram 109. Aí você pode estar se perguntando, onde estão os outros, dado que aqui a gente está falando de que o título e abstract só tem 82 itens. Bem, 109 foram aprovados no título e abstract, mas quando chega nesse ponto, sobre esses 109, as pessoas vão fazer o screening de full text.
Fazendo isso aqui, 27 foram aprovados, 80 foram rejeitados. Então 80 ficaram aqui, certo? E 27 avançaram para a pasta de full text. Por isso que a gente tem poucos aqui no full text. Aí você, mas de novo, vai acontecer a mesma coisa. Fisicamente tem um item. Por que só tem um item? Porque dado um limite do QA, então a gente tem a passagem desses caras para frente, tá? E aí foi. Foi avançando, né? Isso daqui tá um pouco estranho porque a gente teve alguns registros que ficaram inconsistentes. Essa tem sido a minha missão para minha SLR no momento, é organizar os registros de maneira que fique tudo bem certinho. Mas um ponto importante para poder ajustar, um primeiro ponto importante para poder ajustar é isso aqui. Eu tenho 2 papers pendentes para full text, e isso significa que eles não estão com as anotações, ou que tem algum conflito que precisa organizar. Eu não vou ficar rodando o tempo todo esse Zotero CLI SLR status, porque ele é muito lento, tá? Ele vai passar por cada um dos papers, por cada um das anotações que tem, vai fazer um processamento e uma contabilização disso tudo, e ele demora bastante tempo para fazer. Nesse caso aqui, nesse exemplo da gente, demorou 1.310 segundos, deu muito tempo, tá? É bem demorado de fazer, não dá para ficar rodando isso o tempo todo. Mas aí a gente precisa saber quais são esses 2 que estão aqui para poder a gente fazer, né? A gente ver o que é que tem por aqui. Então, como é e o que a gente tem para poder observar? O que o Zotero CLI traz para poder a gente observar? Eu criei o Zotero CLI SLR, o caminho, né? List. E no list a gente tem 3 subcomandos, que são pendente, incluídos e excluídos. E aí você consegue buscar somente aqueles que te interessam. Então, por exemplo, eu quero ver quais foram os pendentes. Pending. E quais as ajudas que a gente tem. Eu posso filtrar para ver da revisão sistemática inteira, ou eu posso dizer, olha, não vai para a revisão sistemática inteira não, vai somente para esse nó raiz da árvore, que é o principal que eu estou querendo observar. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui tree raw ACM. Aí ele vai fazer o escaneamento, ele demora um pouquinho, tá? Tem muita chamada de API por aí por baixo, então realmente ele acaba demorando uma besteira. Mas o legal disso é que logo depois ele vai me dar uma lista exatamente dizendo qual paper ficou travado e em que fase. Então dá para você ir direto para observar o paper, né, que tem algum problema, tá? Demora um pouquinho, ele não é tão rápido ainda, porque de fato ele vai fazer um monte de chamadas à API do Zotero para cada paper que tem, vai fazer uma consolidação dos dados, dada a regra que a gente está colocando da movimentação desses papers perante as pastas, né? Esse não é não é um comando que vai fazer somente uma chamada direta, ele vai fazer várias chamadas, tá? E aí ele está vendo aqui que eu tenho 2 na fase de full text, que são o que tem o título A Decade Long Landscape of Advanced Persistent Threats. Esse cara tem o Zotero ID dado aqui, e eu tenho esse outro, KDDT, tal, que está faltando uma nota sobre o full text. Esses 2 casos específicos eu já vi, tá? Foi um caso de ter duas decisões de pesquisadores diferentes. Então precisa organizar ainda manualmente. Mas muitos casos, como esses daqui de cima, muito provavelmente, no caso específico da minha revisão sistemática,
foi simplesmente pela falta da nota da auditoria. Na verdade, em muitos casos não. Esse daqui é isso, porque ele está dizendo, ó, está faltando a nota de extração de dados. Só que para esse caso dessa fase, desse momento em que eu estou aqui, a gente não definiu ainda como é que o Zotero CLI vai armazenar a extração de dados, nem como vou proceder com ela. Então, como isso não está definido, eu acabei não criando nada, só tem a pasta lá e a possibilidade da gente criar essas coisas. Como esses caras não tem nada, então é esperado que eu tenha tudo na fase de data extraction como pendência, né? Mas um ponto importante aqui é que ela não está sendo contabilizada nos pendentes, tá? Porque por enquanto isso não é, como não está definido no programa uma regra, então está tudo bem. Mas os dois que a gente viu aqui como pendentes na fase de full text, eles estão aqui. A gente já encontrou sobre eles. E se a gente quiser ver um detalhe maior sobre eles, basta buscar e inspecionar o item. Zotero CLI Item Inspect. E aí eu tenho mostrar um JSON raw ou com as notas totais, né? E aí eu posso pegar esse bicho aqui, é o Zotero ID, boto a chave e depois eu boto full notes. E aí eu consigo ver, ó, esse é o metadado base do item, né? O item maior de metadado, e a gente tem como filhos dele 3 outras anotações. Essa daqui é da fase de título e abstract, que ele passou, né? Decisão aceito. Ele passou na de título e abstract. Já a outra anotação aqui está dizendo que no screening de full text ele foi excluído, certo? Então isso é um ponto que vai precisar organizar. E a outra coisa é que ele tem o PDF colocado. Por que ele está dando um conflito nesse cara? Porque existe essa anotação daqui, e essa anotação daqui ela não está no formato que o Zotero CLI entende. Então para ele é como se não existisse uma anotação de full text, tá? Essa pessoa daqui, né, colocou a importação, colocou a nota dizendo, olha, teve lá esse arquivo, foi na fase de full text e a decisão foi de excluir. Quer dizer, ele foi aprovado por alguém aqui no título e abstract, quando chegou na fase seguinte ele foi reprovado, tá? E alguém colocou a nota, mas não colocou no formato que o Zotero CLI entende. Então eu tenho que pegar e criar a nota a partir disso aqui. Mas se não me engano, para esse caso daqui teve alguma outra coleção que tem a anotação também de outro pesquisador. Aí, bem, a gente poderia ver isso. Ah, não quero ver esse, quero ver o outro. Então a gente pode pegar aqui o identificador e a gente vai lá, troca, cola o outro identificador e aí ele vai mostrando. E de novo, tá vendo? A nota no formato do Zotero CLI e a nota que alguém botou com a decisão também de excluir, tá? E que de novo eu acredito que em outra coleção ele vai estar com uma anotação relacionada, tá? Aí alguém pode dizer, poxa, mas ele não, se tem outro, por que ele não pegou sobre o mesmo? É porque a busca do item inspect é pelo identificador do Zotero. O mesmo paper dentro do Zotero, se ele foi colocado em momentos diferentes, ele acaba criando 2 itens diferentes. Então ele está pegando o que está diretamente dentro
da raw ACM ou dentro das subpastas da raw ACM. Se tiver fora, só um Zotero status ou um outro que vai perceber, tá? E se houver conflito de identificador, aí a gente tem que ter outros comandos que verificam esse tipo de duplicação, tá bom? Pronto, isso aqui são alguns dos itens que a gente pode usar para poder arrumar e ajudar a mexer com as coisas. Mas um negócio legal foi que eu mostrei aqui os pendentes, que é muito provavelmente o mais útil que a gente tem, mas a gente não tem só os pendentes, né? A gente tem os included. Deixa eu botar o help só para não errar o comando, tá? Included. A gente tem o included e você pode ver os incluídos por cada fase. Eu ainda não fiz muitos testes, mas você já pode aplicar esses filtros aqui. Então eu posso dizer, olha, eu quero os incluídos na árvore raw ACM, eu quero somente aqueles que foram aprovados para não botar uma coisa muito grande, no full text. E aí ele vai escanear a árvore dele, vai procurar os itens que foram incluídos, né, aprovados no full text, e vai me retornar a lista desses papers, que aí você pode depois ver, inspecionar, pegar algum detalhe. Então isso vai ficando de filtro para que você possa analisar isso, tá? Essas funcionalidades são principalmente interessantes para estar trabalhando com LLMs, tá? Porque você consegue, a partir dessa brincadeira, você consegue colocar um LLM para utilizar essa ferramenta como comandos de acesso para o Zotero. Então isso acaba ajudando bastante um LLM a poder manipular o teu Zotero de uma maneira tranquila e com alguns filtros legais, tá? Pronto, então olha aqui o que a gente está vendo agora. Isso aqui é uma lista de todos os que foram incluídos na fase de full text, que foram aprovados na fase de full text. E aí ele mostra o Zotero ID, a fase, a pasta fonte, a da fonte, né? Não a pasta onde ele está, mas a fonte de dados. Nesse caso a gente está filtrando pela fonte do ACM. O score que foi dado, o critério, né? Uma das observações colocadas dentro da nota do porquê que ele foi aprovado. E o título, um trechinho do título para você eventualmente ir procurar no Zotero Desktop e tal, ou pegar alguma informação a mais caso queira. Então fica aqui a lista todas dos incluídos. E se eu quiser dos excluídos, posso também, basta trocar o included por excluded. E aí ele vai procurar os rejeitados e vai gerar essa lista do mesmo jeito, só que com os excluídos. E você pode fazer, como a gente viu aqui na ajuda, tanto para a fase de título abstract, quanto para a fase de full text, que o nome está full screen, eu tenho que arrumar isso, na verdade é full text, e o QA. Só que o QA é uma das minhas iniciativas para poder ver se a gente consegue colocar alguma possibilidade de filtrar, de prever o filtro do QA, porque o QA depende de um limite, né? Então a gente precisa que o limite exista antes da gente poder fazer as mobilidades. Então isso poderia ser uma forma da gente fazer a avaliação de QA antes dela ser efetivada, tá? O comando terminou dos excluídos, e aí os excluídos estão aqui, né? A forma de exibir é levemente diferente, porque aqui a gente coloca quais foram os critérios de exclusão, ou os critérios de fato, né? Inclusão, exclusão, qualquer coisa que tiver sido registrado como falha. Então, como falha do paper e por que ele tombou. Então a gente consegue ter aqui o identificador, a fase, a fonte e o critério. E aqui a gente tem um trecho do título
para poder ir verificar lá no Zotero Desktop, por exemplo, ou no web, tá? Pronto, essas foram as features de hoje. Para quem quiser mexer, pode ser de interesse.